Bom dia a todos, tudo bem contigo? Se é a primeira vez que você está aqui conosco, feliz ano novo, Deus te abençoe. 2025 vai ser uma bênção na sua vida. Não peça para que Deus te abençoe, você já é uma pessoa abençoada por Deus. Deus simplesmente quer realizar o propósito dele na sua vida. Se alinhe o propósito, se alinhe a vontade de Deus, e todas as sortes de bênçãos, elas vão te alcançar onde você estiver, seja no campo, na cidade, seja onde você estiver, tá certo? Amém? O pessoal está muito abençoado. Ninguém precisa mais de bênção, né? Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui com a Simone e o Roger, é isso, né? Estão nos visitando. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. São amigos da Edre, do Tinho, da Rose, do Juan, e são nossos amigos também, tá certo? Fiquem à vontade e que Deus possa abençoá-los nessa manhã. O Senhor trouxe vocês aqui, não é porque vocês simplesmente responderam um convite de alguém que ama vocês. Vocês creem no amor do Tinho e da Edre? Vocês creem, Rose, que eles amam vocês? Creem nisso, não? Quero dizer que existe alguém que ama vocês muito mais que eles. É o nosso Senhor Jesus. Amém? Obrigado, David. Acho que agora vai. Queria falar nessa manhã sobre um assunto bem pertinente que diz respeito à igreja. Algumas coisas Jesus ele incentivou a não fazer. Outras coisas Jesus incentiva a fazer. E uma delas é a prática da oração. Tá certo? E muitas vezes nós achamos que a oração é um privilégio de poucos, quando na realidade a oração é uma necessidade para todos. Todos nós precisamos desenvolver essa prática. Eu posso praticar as coisas com entendimento, ou eu posso praticar as coisas sem entendimento. Quando eu pratico sem entendimento, eu tenho um resultado. Quando eu pratico com o entendimento daquilo que eu estou fazendo, eu tenho outro resultado. Tá certo? Então, como é importante nós aprendermos sobre essa nova cultura que é o reino de Deus. Lembra que domingo passado eu falei sobre influência, cultura e automaticamente tem a prática. Então, a influência que eu recebo vai gerar em mim uma cultura. E automaticamente essa cultura vai determinar o meu procedimento. Quando eu estava debaixo da cultura que o mundo oferece, isso gerou em mim certas práticas. Porém, quando eu entro na cultura do Evangelho do Reino, essa nova cultura vai determinar novas práticas. Tá certo? E toda prática, ela precisa passar por desenvolvimento. Nós praticamos com entendimento, mas nós praticamos melhor quando fazemos isso com entendimento, e essa prática vai gerar a confiança daquilo que nós estamos fazendo. Né? Então, nada nasce pronto, tudo é um processo. Tudo é um processo. E falar sobre oração, para mim, é algo muito bom. Porque eu sei de todas as minhas limitações. Quem anda perto de mim sabe o quanto eu sou limitado. E a oração tem expandido o meu coração. Eu não conseguiria realizar essa obra que o Senhor me confiou para realizar sem oração. Porque eu sei o quanto eu sou limitado. Então, por muito tempo eu estudei sobre oração. Tudo quanto é livro de oração que você pensar, eu tenho lá em casa. Se você quiser uma biblioteca sobre oração, compre uma, eu não vou dar a minha. E li gente grande, gigantes da oração, sabe? E depois de 4, 5 anos estudando sobre oração, eu entendi uma coisa. Que todos aqueles livros, eles estavam relatando a experiência que cada escritor teve.
E aí eu demorei, eu sou meio cabeça dura, sou meio, né? Depois de 4, 5 anos eu entendi que eu precisava ter a minha própria experiência sobre esse assunto. É muito bom quando alguém ora por mim. É melhor quando você ora. Porque o teu Deus, ele é um Deus de relacionamento. Fala relacionamento. E ele não terceiriza. Desculpe o meu exemplo pobre. Você gostaria de terceirizar o teu relacionamento com tua esposa? Não. Marido. Dá certo isso? O Orlando falou, não. Eu nem terminei a minha pergunta, ele já respondeu. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Tá certo? A oração é uma prática que todo discípulo precisa desenvolver. Orar é uma necessidade espiritual, pois toda a realização começa através da oração. Quando Deus quer realizar algo, o Espírito Santo, ele move o teu coração para aquele lugar. Você entende isso? Não? Você tem um filho ou uma filha? Nós queremos que os nossos filhos, eles andem pelo caminho da verdade. E vão andar pelo caminho da verdade. Mas só que as estações vão passando. Chega uma estação que você entende que ele vai ter que enfrentar a vida. Ele vai ter que ter uma profissão. Ele vai ter que construir uma família. Ele vai ter que andar. Esse é o curso da vida. E quando chega nessa estação de 17, 18, 19, 20, a gente começa a ter algumas preocupações. Com quem mi bambino vai se casar? Ou com quem mi bambina vai se casar? O casal, eles criam a menina como uma princesa nos caminhos do Senhor. E vai chegar uma hora que vai ter que soltar. Então tem esse anseio do nosso coração. E normalmente quando você entra nessa estação, você começa a orar sobre. Você acha que é uma necessidade. Na verdade é o Espírito Santo que está te levando a interceder sobre aquilo. Porque nada acontece sem primeiro Deus te levar a esse processo de intercessão. A intercessão gera algo novo. A intercessão cria na terra aquilo que é propósito nos céus. Então, quando Deus quer realizar algo novo na terra, Ele te leva a interceder. E você no começo nem sabe muito por quê. Você acha que você faz isso pelo coração de mãe. Também. Mas é o Espírito que está gerando dentro de você essa necessidade. Que você interceda, que você cubra essa pessoa, essa vida em oração. Todas as pessoas que causaram impacto na obra que realizaram, tiveram uma profunda e dedicada vida de oração. Tá certo? Então, como eu falei, ninguém nasce sabendo fazer nada. Você precisa aprender até caminhar, a falar, a comer. Não é assim? É o processo natural da vida. A respeito dos princípios espirituais, as práticas espirituais, não é diferente. Quando eu nasço no Evangelho, eu sou uma criança, independente da idade cronológica que eu tenho. E eu preciso aprender como me comportar dentro desse reino, dentro dessa nova cultura. Porque eu vou começar a ter práticas que eu não tinha antes. Então, para mim aprender essas coisas, eu preciso me matricular na escola. Você lembra quando o teu filho começou o primeiro ano que ele foi para o pre-K? Pre-K. 8:30 to 11. 11:30. Você teve que fazer o quê? Fazer uma aplicação para que ele pudesse começar a estudar. Para que ele começasse a receber uma formação secular. Então, com respeito aos princípios, não é diferente. Eu preciso me matricular na escola que o Espírito Santo e Jesus, eles é que vão me ensinar como orar. Por quê? Romanos 8:26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Por quê? Leia para mim, por favor. Leia. Por quê? Mas o Espírito.
com gemidos. Então, a primeira coisa que eu preciso entender a respeito desse assunto é que eu não sei como fazer isso da maneira correta. E eu preciso passar pela escola do Espírito Santo. É Ele que me ajuda nas minhas fraquezas. Orar pode ser uma fraqueza. E normalmente é uma fraqueza. Por quê? Porque eu tenho as minhas limitações. Já vou declarar, já vou revelar para vocês a essência dessa mensagem. A oração é algo sobrenatural que somente o Espírito Santo pode gerar na minha e na sua vida. A oração é uma prática sobrenatural que é o Espírito que gera isso dentro de mim. E eu preciso ter esse entendimento. Não é porque não sabemos orar que nós iremos negligenciar essa prática. Por quê? Por que nós podemos aprender? Porque você carrega dentro de você um intercessor, e você tem dentro de você um intercessor, e você tem outro intercessor à destra de Deus, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus deu tanta importância a esse ministério que Ele não terminou ele aqui na terra. Ele levou esse ministério para onde? Para o céu. Porque se Jesus dá importância, nós devemos dar importância. Então nós temos o Espírito que intercede dentro de nós. É Ele que nos convence. É Ele que nos mostra. Quando às vezes você trata alguém de maneira brusca e você se sente mal, não é porque você é bom. Na verdade, você simplesmente tratou de acordo com a tua natureza, porque eu e você, nós somos maus. Mas o Espírito Santo fala assim: não está certo, filho. Você é uma nova pessoa. E o Espírito começa a interceder dentro de você para que haja um quebrantamento e você se arrependa dessa situação. A intercessão e a oração é tão importante que Jesus dedicou muito tempo de oração e intercessão aos seus discípulos. Os discípulos de Jesus foram gerados pela intercessão do Mestre. Vocês entendem isso? Não. Até que eles obedecem à orientação do Mestre, e depois que Jesus ressuscitou, Jesus envia eles para uma imersão de oração. Lucas 11:1 fala assim: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Esse discípulo podia falar assim: me ensina a orar. Mas ele não fala me ensina a orar. Ele fala o quê? Ensina-nos a orar. Porque os discípulos entenderam que eles não sabiam orar. Mesmo que o judeu, ele tinha uma prática de oração. Orar fazia parte da cultura judaica. Então o judeu, naturalmente, ele orava. Mas quando eles viram a vida de oração de Jesus, quando eles viram como Jesus orava, eles entenderam que eles precisavam de um update nessa prática. Ah, como nós precisamos desse update, para que as nossas orações elas não se tornem repetições. Existe oração e existe repetição, é diferente. A oração é algo totalmente diferente. A oração é aquilo que conecta a terra ao céu, o céu e a terra. Jacó, quando ele sai de casa debaixo da palavra do pai dele, de Isaac, para buscar uma esposa na casa de Labão, no meio do caminho ele tem o quê? Ele chegou cansado no final do dia, pegou uma pedra, colocou ela, se deitou sobre a pedra para descansar. E quando ele está dormindo, ele teve um sonho. O que ele vê nesse sonho? Uma escada que conectava o céu à terra e a terra ao céu. No Éden, como era? Deus descia para governar Adão, para Adão governar
à terra. Quando o pecado entra, essa escada, ela fechou. Mas Jacó teve a revelação que essa escada voltaria a funcionar. Essa escada, ela é Jesus. É ela que liga, Jesus é que liga os céus à terra e liga a terra aos céus. Então a oração é essa particularidade que Deus quer revelar para nós. Não é o quanto você ora, mas é como você ora. Porque muitas vezes eu aprendi isso nos livros também, que você tem que dizimar o teu tempo de oração. Por isso que nós precisamos de um update, de um upgrade. Porque Jesus nos ensina a orar o tempo todo. É o Espírito Santo que está dentro de mim. Não tem nada de mal de você ter um tempo de oração. Mas esse tempo de oração não pode terminar quando você fala amém. Você é um intercessor aonde você estiver. Tá certo? Então, a prática, tudo aquilo que você pratica te leva a uma experiência. Um bom profissional, ele é resultado de experiência. Depois de praticar muito tempo aquilo que ele faz isso com experiência. Atos 1:12. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes faziam o quê? Perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. A prática perseverante gera experiência. Os discípulos praticaram o ensino e a orientação de Cristo. Como consequência, cada um deles teve a sua própria experiência pessoal. Muitas vezes nós pregamos o Evangelho, e devemos pregar o Evangelho, e nós queremos passar uma experiência para a pessoa. Você não vai conseguir, você vai se frustrar. Cada um que está aqui hoje precisa ter uma experiência com Deus. Só assim você vai experimentar que Deus, Ele é bom para você. No começo do ministério de Jesus, um dos discípulos que Jesus encontra é Filipe. E Filipe anuncia que eles encontraram o Messias, aquele que Moisés anunciou. E ele fala isso para Natanael. Fala: Natanael, encontramos o Messias. Melhor dizendo, o Messias nos encontrou. E Natanael fala: poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? O que Filipe fala? Vem ver, vem conhecer, vem ter a tua própria experiência. E quando Natanael se aproxima de Jesus, Jesus libera uma palavra de sabedoria. Ei, Natanael, eu te vi lá embaixo da figueira. E Natanael fala assim: ih, rapaz, o homem conhece mesmo. Aí ele fala assim: reconheço que tu és o Messias, o Mestre. E Jesus fala assim: ué, porque eu te dei uma palavra de sabedoria, você já fica desse jeito? Quero dizer que você vai ver coisas maiores. Você vai ver os céus abertos, anjos subindo e descendo. Essa menção de Gênesis capítulo 28. Então o que Jesus estava ensinando através de Filipe? É necessário que eu tenha a minha própria experiência. Muitas vezes o pai luta para o filho ter uma experiência. Nós precisamos orar para que ele possa ter a sua própria experiência. Porque alguém que tem experiência, automaticamente também terá uma mensagem para anunciar. A mensagem é fruto da experiência que Jesus revela. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, como vai acontecer essa experiência?
É no de repente. É você dirigindo, é você no teu quarto, é você no teu trabalho. De repente. Alguém que busca experiência, alguém que busca conhecer, de repente. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, porque é vontade de Deus. É vontade de Deus que Ele se revele para a sua criação. De repente veio do céu. A experiência vem da onde? A experiência vem da onde? Ela é liberada do céu. Não espere uma experiência que vai impactar a sua vida entre os homens. A experiência, ela vem do céu. Como um som, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Fala capacitação. E começaram a falar em outras, segundo o Espírito lhes concedia, orar de acordo. Então eu recebo a capacitação para orar de acordo. Quem me dá essa capacitação? O Espírito Santo. É importante observar que antes do Pentecostes acontecer, Jesus envia os seus discípulos para se aprofundar na oração. Não podemos negligenciar essa prática, pois o crescimento do discípulo está vinculado à busca através da oração. A experiência vai te levar à confiança. Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desaparecem do aprisco, e nos currais não haja mais. Você entende a sucessão de tragédia que está acontecendo? Mas alguém que tem uma experiência com Deus não se baseia por aquilo que ele está vendo. Porque ele conhece com quem ele está andando. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O maior milagre, a maior colheita você já recebeu, que é a vida eterna, que é a garantia da vida eterna. Então essa experiência, a salvação, precisa gerar uma experiência que te leve à confiança de entender que Deus, independente do que você está passando, Ele te ama e Ele cuida da sua vida. A figueira não está dando fruto agora, mas eu sei que ela voltará a dar os seus frutos. Eu ainda não estou nesse lugar que o desejo está financeiramente, mas em nome de Jesus eu vou chegar lá. O meu casamento ainda não está aquele mar de rosas. Só tem mar de rosas quando dou um buquê, ou dois. Aí eu crio um mar de rosas dentro de casa. Mas eu tenho a confiança que Deus vai restaurar. O meu filho ainda não está onde eu projetei ele para estar. Mas eu tenho a confiança que Deus vai restaurar o coração dele. Eu tenho a confiança que Deus vai incendiar o coração dele. A experiência pessoal nos leva a confiar, não naquilo que ele faz, mas por quem ele é. Abacuque, no começo do seu ministério, estava focado nas pessoas e naquilo que Deus não estava fazendo. Isso gerou o quê? Frustração, desânimo, ansiedade, preocupação, estresse, depressão, you name it. Porque quando eu olho para aquilo que as pessoas fazem, eu tenho uma visão. Quando Deus me leva a ver aquilo que Ele quer fazer através da minha vida, é totalmente diferente. Então nós precisamos subir nessa torre. É lá de cima da torre que eu tenho a visão de Deus. Embaixo na torre eu tenho uma visão. Em cima da torre eu tenho outra visão. Não deixe que o seu tempo de oração se torne um tempo de reclamação. Oração é um lugar onde você conecta a terra ao céu. E você chama a existência aquilo que está no céu para alcançar a tua vida. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe
a tua necessidade. Deus sabe a tua luta. Apesar de, eu te louvo, Senhor. Porque eu sei que essa luta, essa situação, ela é transitória. Isso vai passar. E o meu Deus vai trazer provisão sobre minha vida. Então eu descanso no Deus da minha salvação. É um comportamento totalmente diferente. Muitas vezes a gente vai orar ansioso e sai de lá depressivo. Estou falando alguma besteira, não? Para alguns não, outros têm uma oração que é uma maravilha. Às vezes eu vou orar ansioso e saio de lá depressivo. Porque ao invés de trocar o meu fardo, parece que eu coloco mais peso nele. Oração é um tempo de alívio, de restauração, onde você pode chegar lá com todas as lutas que você tem, mas se você deixar lá no trono da graça, você sai de lá como um passarinho voando. E esse entendimento que Deus quer mudar o nosso entendimento de oração. Estou falando isso porque Deus falou isso comigo. Marciano, eu quero mudar o teu entendimento de oração. Muitas vezes você ora como um religioso. I don't like it, son. E eu quero aplicar essa palavra em 1 Crônicas 4:9. Fala assim: Jabes foi mais ilustre do que os seus filhos. A sua mãe, seus irmãos, desculpe. Vamos lá de novo, vamos ver se dá certo agora. Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Verso 10. Jabes invocou o Deus de Israel. O que ele disse? Quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos para que a nossa oração possa ser respondida pelo Senhor. Nos ensine através desses princípios que são eternos, que são princípios que o Espírito Santo colocou no coração de Jabes. Jabes entrou na escola onde ele aprendeu através do Espírito Santo como orar. Não como as pessoas oravam, mas como de acordo devemos orar. Então que esses princípios hoje possam estabelecer no nosso coração um novo entendimento. E que a partir de hoje nós possamos ampliar e fazer isso com entendimento. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Toda oração que Deus responde, essa oração que Deus responde é fruto de entendimento, de fé, de compreensão daquilo que nós estamos fazendo. E a primeira coisa que eu quero falar para você é que você é uma pessoa abençoada. No propósito original de Deus, quando Deus criou o homem, Deus abençoou o homem. Você é um ser abençoado. Muitas vezes nós pedimos para que Deus nos abençoe. Quando eu tenho o entendimento de quem eu sou, eu não preciso mais pedir para Deus me abençoar. Eu sou filho e já tenho a bênção de Deus. Alguém que já tem a bênção de Deus tem um comportamento. Aquele que está buscando a bênção de Deus, às vezes tem um outro comportamento totalmente diferente. No meio esses dois versículos estão no meio da genealogia do povo de Israel. O quarto filho de Lia foi Judá. E é dessa tribo, dessa descendência que Jabes vem, da tribo de Judá. E se você for ler, assim, se você conseguir ler todo o capítulo de 1 Crônicas, você é um homem de muita fé, uma mulher de muita fé. Porque é tal, gerotal, capítulo 2, gerotal. E tudo nome bonito para pronunciar, fácil para pronunciar. Capítulo 3, gerotal. Capítulo 4, gerotal, aí tem uma pausa. Jabes,
foi mais ilustre do que os seus irmãos. Por que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos? Porque ele fez algo diferente. E é disso que eu quero pedir graça ao Espírito Santo nessa manhã para poder falar com vocês. Jabes foi alguém que teve uma atitude mais ilustre do que os seus antepassados, os seus irmãos. A razão era a confiança em Deus e o desejo de ser diferente em sua geração. Tudo começa aí. É quando eu quero ser diferente. Eu não quero tomar a forma do que está acontecendo aí. Porque Jabes podia entrar nessa geração, Jabes iria gerar tal, ia fazer alguma diferença? Não. Mas a partir de Jabes, se a gente for estudar a história desse homem, a gente vê que desencadeia um processo lindo e maravilhoso, porque alguém fez uma oração. Porque alguém disse, eu vou ser diferente, eu vou fazer diferente. Nessa cultura, o nome era, na cultura judaica, o nome, ele relatava um fato que aconteceu no passado ou profetizava algo que iria acontecer no futuro. Então o nome era um estigma, era uma marca do que a pessoa carregava. E o nome Jabes significava dor, ou gerou dor. Então todas as vezes que que as pessoas falavam Jabes, o que ele escutava? Ei, você que gera dor. Ou você que promove a dor. Era isso que o Jabes convivia, era dessa maneira que ele convivia. Mas a luta, ela tem dois caminhos. O trauma, ele tem dois caminhos. A dificuldade tem dois caminhos. Ou ela me afasta de Deus, ou ela me aproxima de Deus. Eu que escolho. O ano passado ou ano anterior que a gente foi ao Brasil, Jonas? O ano passado. Eu fui ao princípio, eu e minha esposa, nós íamos ao Brasil celebrar um casamento. E quando o Zé e o Jonas ficaram sabendo que eu ia para Manaus celebrar um casamento, eles pensaram assim, não vou deixar esse menino de feira ir sozinho para Manaus, não vai se criar. Aí eles nos salvaram, foram conosco para Manaus. Dá uma salva de palmas para esses irmãos amados, velho. Eu falei, Jesus, tu me ama mesmo, né? Não é brincadeira, não. E esse relato da Joyce, do tio dela, que ele estava começando o processo, estava no meio do processo da enfermidade. E eu lá em Manaus, a Joyce falou assim, pastor, por favor, queria te pedir algo. Eu falei, pronto, lá vem a lista da feira, né? Mas ela está com o marido aqui que vai pedir para mim. Ela falou, não deixe de visitar o meu tio. Eu fiz disso uma prioridade. E os meninos vão para cá, vão para lá. Eu falei, eu vou depois que eu visitar o tio da Joyce. José, ô fulaneto, tu veio aqui para passear ou para quê? Não, vamos lá, me leva lá, leva lá. Leva eu. Aí, nos levaram. Só que o pessoal da terrinha não sabia muito onde era o local, não conhecia muito o local. E quando a gente foi se aproximando do local, o Zé tirou o relógio, tirou o cordão de ouro e começou a ficar sério. Aí eu vi que a situação realmente era complicada. E o Jonas falou, ô Zé, você sabe onde é que você está indo? Aí o Zé falou, você está com medo agora, Jonas? Por que você não falou antes? Aí eu comecei a ficar preocupado. Sabe aquele deserto? Você não vê ninguém, mas você sabe que todo mundo está te vendo. Aí nós chegamos no local, e aí é aqui. Aí liga para o homem. Aí chegou um cara com um cachorro, falou, me acompanhe. Aí a gente foi passando pelo primeiro céu, pelo segundo céu, tudo debaixo de intercessão, até chegar no Santíssimo Lugar. Quando eu cheguei na casa do tio da Joyce, eu falei, Jesus, e para sair agora? A preocupação não era nem mais orar por ele, né? Mas era como a gente vai sair. E tinha um monte de pitbull lá fora, falando assim, Jesus, hoje você vai escutar a minha oração. Hoje eu vou comer carne diferente. E o cara falou assim, você não é louco de entrar aqui sem que eu te conduza. E para sair, me chame para que você possa
para você ter um pouco do contexto da história. Quando eu cheguei lá, na casa do tio da Joyce, eu humanamente falando, eu achei que eu ia encontrar uma pessoa arriada. Mas quando eu cheguei lá, eu encontrei um homem cheio de vida, que edificou a minha vida. Eu falei, Jesus, a palavra que eu trouxe, ela é muito pequena diante desse cenário. Ele escolheu a vida. Na luta, na adversidade, ele escolheu aquele que pode resolver todas as coisas. Hoje ele é uma pessoa curada, restaurada, porque ele se aproximou do Deus Todo-Poderoso. Então a luta, ela pode me afastar, me isolar, e todo afastamento ele é um sintoma de que algo não está bem, ou a luta, ela pode me aproximar. Nesse caso, o trauma de Jabes, a luta de Jabes, a adversidade que Jabes estava passando, aproximou ele de Deus. Não roubou a fé dele. A minha fé e a sua fé só é roubada se eu permitir. Gênesis 1:27. Olha só. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem-na. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se rasteja sobre a terra. O homem foi criado e abençoado por Deus. Você não foi só criado, você foi criado e abençoado por Deus. Essa é a vontade de Deus sobre toda a criação. Ter a bênção de Deus é o mesmo que receber a vida dele, pois é ela que faz toda a diferença. Provérbios 10:22. A bênção do Eterno torna rica a vida. O esforço humano nada altera nem acrescenta. Então, toda vez que eu for dobrar o meu joelho, que você for orar, que o Espírito Santo lembre a você que você tem necessidades. Sim, é um fato, mas que você já é uma pessoa abençoada. Não fique mendigando a bênção para quem já é abençoado. Porque mendigar, muitas vezes, é característica de quem não conhece a sua identidade. Então, todas as vezes que eu for falar com o meu Senhor, é agradecer, porque eu já tenho tudo o que eu preciso, apesar que eu tenho necessidades. E essas necessidades, elas vão ser supridas. Uma vez que Deus me abençoa, qual que é o propósito de Deus me abençoar? Para que eu possa estender o território, para que eu possa expandir o território. Alargar as fronteiras significa colocar a vontade de Deus acima da sua. Você quer alargar as suas fronteiras? Você quer crescer? Você quer desenvolver? Você quer romper? Você quer passar por essa situação que você está passando? Quer? Coloque a vontade de Deus acima da sua vontade. 1 Crônicas 4, a parte B do verso fala assim, e ele vai orando e fala: expandisses o meu território. Esse crescimento que Jabes estava pedindo não se relacionava somente à sua vida pessoal. Ele buscava expandir o reino de Deus na sua geração. Ele pede por uma oportunidade para ser frutífero e útil, para que a partir dele uma nova história fosse escrita. E nós vemos esse mesmo entendimento, esse mesmo procedimento na vida de Jesus. Você quer que uma nova história seja escrita através da sua vida, de geração após geração, após geração, após geração, porque Jabes mudou a história da geração dele. Nós podemos mudar a história da nossa geração. Eu só posso alcançar a geração do Caleb. O Caleb é que vai alcançar a próxima geração. Foi o que Deus falou para Abraão. Abraão, ande na minha presença. Coloca ordem na tua casa, para que a próxima geração possa colocar a ordem na próxima geração. Jesus, ele veio estabelecer o reino de Deus aqui na terra, correto? Ele fez isso. Ele veio implantar, mas quem expandiu?
Entenda isso. Isso é muito interessante você aprender isso. Jesus implantou o reino de Deus. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Mas o que ele faz com a igreja? Ele envia a igreja para expandir o reino de Deus. Essa igreja, ela é do tamanho que nós projetamos e entendemos que ela seja hoje. Para crescer, o que tem que acontecer? Pensa comigo aqui. Para a igreja crescer, o que tem que acontecer? Para o território expandir, o que tem que acontecer? Matem o pastor Marciano e o pastor Anil, que eles visitem todos. Que eles façam o evangelismo mundial. É assim que funciona? Não funciona assim. Você tem uma responsabilidade que, quando você entende isso, não é uma responsabilidade, é um privilégio. Responsabilidade é diferente de privilégio, mesmo que eu entenda que eu tenho uma responsabilidade. Então, expandir o reino de Deus é um privilégio. E Jesus, podendo fazer tudo sozinho, ele dá esse privilégio aos seus discípulos. Atos 1:8. Mas vocês receberão o quê? Poder, capacitação, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí, essa capacitação vai fazer o quê? Vai estender as suas fronteiras. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Alguém que é uma testemunha, quando um advogado ele representa alguém, o advogado relata fatos. O advogado ele representa a lei. Desculpe. A testemunha, ela de fato, ela viu algo. Por isso, quando Jesus ele envia os seus discípulos, ele envia testemunhas. Para quê? Para que eles pudessem testemunhar aquilo que eles viram. Então, nesse processo de expandir, eu preciso ter a minha própria experiência, eu preciso ser uma testemunha. O que você está vendo? Normalmente a testemunha, ela relata aquilo que ela está vendo. Por isso que os discípulos, depois de ser pressionados, depois de ser afrontados pelas autoridades, e eles falaram assim, mas nós não podemos deixar de falar, porque nós ouvimos o verbo de Deus. É isso que te dá força. É o Espírito Santo que te capacita para fazer. A oração da igreja primitiva não era por conforto ou conquista pessoal. Nada contra. Você tem as suas necessidades. Mas preste atenção qual é o teor das tuas orações e qual é o teor das minhas orações. A maioria delas está baseada em necessidades pessoais. A igreja primitiva, ela entendia que ela tinha uma necessidade: de estabelecer e dar continuidade ao reino de Deus. Então, quando eu entendo isso, quando eu passo a caminhar por esse caminho, as minhas necessidades, elas vão fazer parte. Deus vai te abençoar. Mas existe uma necessidade maior, que você tem uma janela para fazer esse papel. Toda vez que alguém se aproxima de você, peça ao Espírito Santo para ele estender o teu território. E tem uma ação correspondente falando assim, como é que eu posso te servir? Por detrás daquela cara bonita, daquela bolsa chique, daquele sapato lindo, daquela roupa impecável, tem uma pessoa e tem um coração, que você nunca vai saber se você, pelo Espírito Santo, não fizer essa pergunta: como é que eu posso te servir? Como é que eu posso ser útil na sua vida? Posso fazer uma oração? Porque quando você ora, Deus revela o coração. Quando você ora, Deus move o sobrenatural naquela situação. Atos 4:29. Agora, Senhor, olha a oração que a igreja primitiva fazia. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do teu servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram o quê?
cheios do Espírito Santo e com ousadia para anunciar a palavra de Deus. Terceiro lugar, o agir de Deus, a mão de Deus é que faz toda a diferença. 1 Crônicas 4:10, a parte C, que a tua mão esteja comigo. A mão de Deus sobre mim torna a minha insuficiência em capacidade de Deus. Uma vez que eu entendo que eu sou abençoado, sim, sou, porque Deus assim fez. Tá certo? Eu desejo agora, eu tenho esse entendimento que eu quero ser útil, eu quero fazer algo, eu quero expandir o reino de Deus, mas eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso da mão de Deus, eu preciso do favor de Deus sobre a minha vida, porque a mão de Deus torna a minha insuficiência em capacidade para que eu possa ser útil dentro da obra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala, 2 Coríntios 3:5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de quem? Fala, a minha capacidade. Fala, a minha capacidade vem de quem? Vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, uma nova unção. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito traz vida. A mão de Deus é um toque da grandeza, da soberania sobre pessoas simples. Quando Deus abençoou Jabes, ele abençoou uma pessoa simples, mas o poder de Deus fez da pessoa simples alguém ilustre na geração dele. A igreja primitiva era composta de pessoas muito simples, porém pessoas que conheceram profundamente a natureza de Deus. Por isso receberam um toque do poderoso Espírito Santo de Deus. A mão de Deus representa o favor de Deus para manifestar o sobrenatural. Dependência é sinônimo de poder. Quando eu vou manifestar o poder de Deus? Quando eu aprendo a depender de Deus totalmente. É quando você chega diante da situação e você fala, Deus, eu não sei o que fazer diante dessa situação. Espírito Santo, me ajuda, me revela, me mostra como agir nesse momento. Atos 11:22. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A igreja primitiva tinha uma profunda dependência e obediência ao Espírito Santo. Obediência e dependência são coisas diferentes. Muitas vezes eu quero entender para obedecer. Você não precisa entender para obedecer. Para obedecer, você precisa obedecer. Depender, eu preciso conhecer para poder depender. Tá certo? Então, a mão de Deus está sobre a nossa vida e sobre a sua vida. Você crê nisso? Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Olha aqui para mim, vocês. A mão de Deus está sobre a sua vida. Presta atenção naquilo que Deus está fazendo neste lugar. Que a gente não perca essa essência daquilo que Deus quer realizar. Quarto lugar, depois dele entender isso daí, ele faz outra oração. Livra-nos do quê? Do mal. 1 Crônicas 4:10, a parte D. Preserva-me do quê? Do mal, para que não me sobrevenha aflição. Jabes precisou passar pelo mal, para que ele pudesse entender que ele precisava de livramento, da aflição, porque nós vivemos num mundo caído, num mundo difícil, e a minha visão e a sua visão ela é muito limitada, e normalmente nós não conseguimos ver todo o processo que nos acompanha, nós não conseguimos entender tudo o que está em nossa volta. Precisamos constantemente pedir livramento e não força contra a tentação. No campo da tentação você não pede força, no campo do mal você pede o quê? Proteção e livramento. Quando José foi assediado pela esposa de Potifar, ele orou pedindo força? Na verdade ele nem orou, ele zarpou. Então no campo da tentação nós precisamos de quê? Entender que nós precisamos de livramento. Jesus ensina os discípulos dele a orar por livramento. Livra-nos do mal, porque os dias são maus.
Nós precisamos entender isso. O mal não se enfrenta, o mal, nós devemos ser livres e devemos fugir do mal. Então Jabes entendeu que ele ia ter uma jornada pela frente, e ele precisava de livramento. Nesse ano de 2025 nós iremos ter uma jornada pela frente, e precisamos de livramento. A Mila passou agora, foi abaixada no hospital, com uma coisa simples, que assim dá um mal-estar, aí quando chega lá no hospital, que você começa a ver as pessoas conectando aparelhos, fala assim, ih rapaz, esse aparelho é para isso, esse aparelho é para aquele outro, até ela entender que Deus trouxe um livramento. A igreja orou, a igreja clamou, e Deus traz os livramentos. Deus nos livrou da morte eterna. Esse é o maior livramento que nós recebemos. Deus nos livrou da morte eterna. E Deus também quer nos livrar das maldades que acontecem durante o dia. Mateus 6,13. E não nos deixe cair, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A oração fortalece teu espírito, e a falta dela, o orgulho. A palavra relata que Davi, um homem segundo o coração de Deus, depois de Deus dar vitória, depois de Deus levantar ele e estabelecer, unificar o reino todo, Davi fez uma obra maravilhosa. Davi expandiu o reino de Deus na geração dele. E depois disso tudo pronto, Davi, ele esqueceu de fazer uma oração. Deus, me livra de Betseba. Deus, me livra desse computador. Deus, livra meus olhos. Deus, livra meu coração. Deus, me livra. Porque a minha tendência e a sua tendência é ser atraído pelo mal. Desde o Éden, quando o homem pecou, quando Eva foi... Por que Eva foi atraída pela proposta da serpente? Porque era atraente. Mas só que por detrás daquela aparência existia morte. E desde o Éden, o homem tem a tendência a ser atraído pelo mal. Se fala para o filho, não faz isso, entendi que meu pai está me dando uma orientação. O coração do teu filho e do meu filho, filho, me perdoa, depois eu te abraço com um amor grande em casa. O coração dos nossos filhos, inclusive o meu e o seu coração, ele é, fala mal, fala mal, fala mal. O meu coração, ele é mal, e ele tem a tendência a ser atraído pelas coisas que não são boas. Por isso que eu preciso que Jesus guarde, me livre do mal. Você entende isso ou não? Sim ou não? Eu já li Mateus 6,13? Já. 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda onde? Como quem? Qual que é o propósito dele? Buscar alguém para devorar. O que é devorar? Matar, roubar, destruir. Além da sua natureza, você tem um ser que o tempo todo tenta te matar, destruir e te paralisar. Você acha que você precisa de proteção? Você acha que eu preciso de proteção nessa jornada? Você está fazendo uma obra espiritual. Você fala assim, vou avançar, vou conquistar, vou estabelecer o reino de Deus. Aí o inferno começa a escutar e você fala, você está vendo o que ele está falando? Vamos colocar o quê? Resistência. Vamos tentar paralisar. Por que você vê tantos homens de Deus que começaram a fazer uma obra linda e grande, no processo caíram? Porque do começo da obra até o fim, eu não posso deixar de fazer essa oração.
todos os dias: Senhor, me livra do meu coração, porque ele é mau. E por último, depois de todos esses princípios serem apresentados, Jabes teve a resposta de Deus. Como é bom quando Deus responde a nossa oração. Não é assim? Você acha que Deus é um pick and choose? Você acha que Deus ele seleciona orações para responder? Você acha isso? Deus tem prazer em responder a tua oração. Quando a tua oração ela é segundo o coração de Deus. Jesus teve alguma oração negada? Não respondida? Pensa direitinho onde responder. O Pai respondeu todas as orações de Jesus? Uma ele falou, porque Jesus estava pedindo de acordo com a sua necessidade, não de acordo com o seu propósito. E Jesus falou assim: Pai, errei. Eu tive um lapso aqui, errei. Eu tenho uma vontade, mas que a tua vontade sempre seja maior do que a minha. Que se cumpra em mim o teu querer. Como é lindo quando a gente tem uma vontade, tem um desejo, mas mesmo assim a gente permite Deus trabalhar nas nossas vidas. Quando Maria diz que se cumpra em mim o teu querer, ela estava orando como Jesus. Quando Jabes faz essa oração, você vê os mesmos princípios apresentados aonde? Lá em Mateus capítulo 6, porque os princípios eles são eternos. Nós só precisamos ver os princípios eternos para poder praticar esses princípios que são eternos e nós recebermos o benefício dos princípios. Eu falei domingo passado, não se preocupe em pedir para ser abençoado esse ano de 2025. Viva os princípios e a bênção de Deus vai te alcançar onde você estiver. Quem ora por milagre é porque está precisando do milagre. Mas quem vive princípio, ele é abençoado no campo, na cidade. Por onde ele anda, a bênção de Deus está sobre ele. É isso que como igreja nós precisamos entender. Deus, quem está orando, é alguém que observa os princípios, é falho, mas é alguém que observa os princípios e eu estou praticando os teus princípios que são eternos na oração. E eu sei que essa oração vai ter resposta. Aí você para de ficar orando. Depois que você apresentou, creia que Deus vai te responder. A resposta de Deus sempre será de acordo com a sua vontade. Por isso, aprender a pedir corretamente é fundamental. Jabes teve sua oração respondida e a sua vida foi transformada. Quando a tua oração ela é respondida, algo acontece diferente na tua vida. Porque quando uma oração é respondida, tem uma intervenção de Deus sobre você. Deus trata Jabes como um nobre, pois é assim que o homem... Deus trata Jabes como um nobre, pois é assim que um homem que se dedica a buscar a Deus em oração é tratado. Deus tem o maior prazer em responder a oração que é feita com uma fé sincera. Em nome de Jesus, todas as vezes que você for orar, ore como filho. Ore como alguém que entenda esses princípios. E você está pedindo, está clamando algo a um Deus que é bondoso. Marcos 11, 24. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam. E assim será com vocês. A dinâmica que leva a Deus responder às nossas orações é a seguinte: eu peço, eu creio, eu recebo. Fala, eu peço, eu creio, eu recebo. É muito simples, gente. É muito simples. Conclusão. Como seria cada dia da minha vida se cada um desses princípios fosse praticados por mim diariamente? Você já pensou nisso, não? Se cada princípio que a gente mencionou aqui, todos os dias da minha vida, eu vivesse isso. Eu estou falando que
essa semana, no começo da semana, eu tenho pelo menos umas 10 palavras de oração já escritas, já montada, com comentário, já corrigida pela Cris, já está todas escritas. Mas o Senhor trouxe essa palavra no começo da semana, Jabes, a oração de Jabes. Eu conheço o texto um pouco, aí eu fui orar a respeito disso. E Deus tem mudado o meu entendimento a respeito de oração, baseado nesses princípios. Jeremias 33:3. Clamem por e eu. Você vê que ele não fala talvez, pode ser, vou pensar no teu caso. É isso que a palavra está falando? Se você clamar com esse entendimento, que você é alguém abençoado, que você está querendo expandir o reino de Deus, que a mão de Deus está sobre a tua vida, que você precisa do cuidado de Deus, do livramento de Deus, a tua oração é uma petição já respondida. Agora, vai ser respondida no tempo de Deus. Quando Daniel orou, no momento que ele orou, Deus falou assim: eu já respondi. Mas essa oração passou por um processo de 21 dias. Toda oração que você declara, ela passa por um processo até chegar na resposta. Você não pode parar antes da resposta. Eu não posso determinar para você o tempo, porque eu sou homem igual a você. É a soberania de Deus que vai te levar a esse lugar. Clame a mim e eu responderei. E o que mais? A resposta de Deus é a seguinte: eu vou te anunciar não só aquilo que você está pedindo, não. Eu vou responder mais. Eu vou ampliar. Eu vou acrescentar na tua oração coisas grandes e ocultas que eu respondo para quem clama. Porque essa é a vontade de Deus, que você ainda não conhece. Tem muita coisa no coração de Deus que eu não conheço e que você não conhece. E Deus quer revelar isso a nós. Porque nós somos a igreja de Cristo. Deus não chamou a igreja para andar nessa jornada com os olhos fechados. Deus quer revelar a boa, perfeita e agradável vontade dele para nós. Amém? Coloque-se de pé, eu quero orar por mim e por você. Essa mensagem, ela cabe muito bem com um apelo e falar assim: você que quer mudar a tua vida de oração, acrescentar, vem aqui na frente e vem orar. Pode ser feito assim. Só que essa mensagem não é uma mensagem para um apelo, essa mensagem é para um estilo de vida. E agora, semana que vem, nós iremos ter uma semana de oração, onde nós iremos aprofundar esses princípios em cada dia. Então a prática leva à experiência. A experiência vai te levar a confiar. E o meu apelo para mim e para você é que você venha estar aqui. Que você tire essa semana para buscar o Senhor. Não porque é uma data que a igreja estabelece, mas é porque você precisa de resposta. Você precisa de direção. Deus quer falar contigo aquilo que Ele vai realizar nesse ano de 2025. Você pode fazer isso na sua casa? Claro que sim, não é disso que eu estou falando. Mas a igreja primitiva, ela orava, fala juntos, perseveravam juntos em oração. Uma igreja que ora junto, ela ama. Uma igreja que ora junto, ela perdoa. Uma igreja que ora junto, ela tem a unção do Espírito Santo fresca fluindo através dela. E nós precisamos resgatar isso, em nome de Jesus. Assim como Jabes resgatou na geração dele. Eu peço que só o Espírito Santo, o meu apelo ele é limitado, mas o apelo do Espírito, ele não tem barreiras. Quando o Espírito Santo te leva a este lugar, é Ele que te leva. Aí nós aprendemos a orar
de acordo como convém. Nós precisamos vencer pelo menos 3 barreiras que muitas vezes nós nos deparamos com relação à oração. Que é: eu não estou vendo nada, não estou escutando nada e não está acontecendo. A minha oração a partir de hoje fala: Jesus, eu estou vendo, eu estou escutando e sei que o Senhor está se movendo, porque muito em seus efeitos tem a oração de um justo. Tenha um tempo de oração com o Senhor. Fale com Jesus. Fale com Jesus aquilo que está no teu coração, e Ele vai falar com você aquilo que está no coração dele. Deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida agora, em nome de Jesus. Segundo tua vontade, segundo tua vontade, eu oro, eu oro. Segundo tua palavra, segundo tua palavra, tu ouves, sim, me ouves. Segundo teu coração, segundo teu coração, respondes quando oro. Pai, abençoe-me, és tudo pra mim. Expande a visão além do que posso ver. Põe tua mão sobre mim, livra-me do mal hoje. Pai, abençoe-me, és tudo pra mim. Expande a visão além do que posso ver. Põe tua mão sobre mim, livra-me do mal hoje. É o que peço. Segundo teu plano, segundo teu plano, espero, espero. Segundo a tua mão, segundo a tua mão, me guias, sim, me guias. Segundo teu amor, segundo teu amor, me buscas quando fujo. Pai, abençoe-me, és tudo pra mim. Expande a visão além do que posso ver. Põe tua mão sobre mim, livra-me do mal hoje. Pai, abençoe-me, és tudo pra mim. Expande a visão além do que posso ver. Põe tua mão sobre mim, livra-me do mal hoje. É o que peço. O Senhor, Ele me mostra que você tem uma oração específica no teu coração nesse momento. E Ele te diz: pode pedir, filho. Pode pedir, filho. Pode pedir o que você está precisando. Entenda que eu cuido de você. Entenda que eu tenho o maior prazer em cuidar de você. Entenda que eu quero te abençoar. A tua oração é respondida não porque você merece, mas porque a graça de Deus te alcançou. Mas a pergunta que Deus faz para mim e para você é: depois que eu responder essa tua oração, o que é que você vai fazer? O que é que você deseja fazer? Deus não quer só responder a minha e a sua oração.
Deus, Ele quer trazer entendimento daquilo que Ele está fazendo na sua vida. Ele quer te mostrar, quer te ensinar o porquê que Ele está fazendo isso na sua vida. Senhor, no nome de Jesus, eu como os meus irmãos, preciso receber nessa manhã esse upgrade. Preciso receber essa capacitação que é sobrenatural. Só ora de acordo quem ora através do Espírito Santo. E eu te peço que o Senhor nos leve para este lugar. Desperta uma igreja, Senhor, que entenda esse princípio e que pratica esse princípio. Uma igreja que ora é uma igreja que avança. Uma casa que ora é uma casa que avança. Pessoas que oram são pessoas que vão conquistar as coisas grandes dessa terra. No nome de Jesus, desperta o nosso coração, desperta o nosso coração, desperta o nosso coração e provoca em nós sede, desejo para nós praticarmos esse princípio. Muito mais daquilo que nós já estamos fazendo, muito mais daquilo que nós já estamos realizando. Nessa manhã nós queremos orar, Senhor, como os discípulos oraram. Jesus, nos ensina a orar como convém. Nos ensina a orar aquela oração que já tem a resposta garantida. Pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. E quando pedimos, pedimos para saciar os nossos próprios prazeres. O maior prazer da oração é fazer a vontade de Deus. Quem ora de acordo, ora para que a vontade de Deus se cumpra através daquela oração. Mesmo que essa pessoa tenha uma vontade, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. No nome de Jesus. Eu libero cura para aqueles que estão precisando nesse momento de uma restauração. Eu libero paz para aqueles que estão angustiados e preocupados. Eu libero restauração para aqueles que estão em processo, ó Deus, de que precisam receber a restauração do Senhor. Restaura o indivíduo, Senhor, na tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que a cada oração que foi apresentada diante do Senhor, o Senhor irá responder de acordo com a tua vontade. Quem ora de acordo com a vontade de Deus tem a resposta garantida. E é no nome de Jesus. Nos impulsione a viver esse novo tempo. Nos impulsione, nos leve a esse Pentecostes espiritual, onde de repente o nosso coração seja cheio do alto e nós passamos a proclamar as grandezas do céu aqui na terra e estabelecer o reino de Deus. Na autoridade que há no nome de Jesus é que nós oramos, te bendizemos e glorificamos. Amém, amém.